Antes mesmo de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Como está a sua vida hoje, de verdade? Não a aparência, não o que você mostra para as pessoas, não o sorriso que você coloca no rosto todos os dias, mas o que está dentro de você. Porque a verdade é que existem muitas pessoas que estão vivas por fora, mas completamente apagadas por dentro. Respiram, trabalham, seguem a rotina, mas perderam a paz, perderam a esperança, perderam a direção. E talvez você tenha chegado até aqui exatamente assim, cansado, sobrecarregado, sem entender o porquê de tanta luta, de tanto silêncio, de tantas coisas que parecem não fazer mais sentido. A Bíblia nos mostra que isso não é algo novo. Em vários momentos vemos homens e mulheres que, mesmo caminhando, carregavam dentro de si um peso profundo. O salmista, por exemplo, em meio à dor, declarou: "Por que estás abatida, ó minha alma?", mostrando que até mesmo quem crê pode enfrentar momentos de escuridão interior. O profeta Ezequiel teve uma visão impactante: um vale cheio de ossos secos. Não havia vida, não havia movimento, não havia esperança. Era o retrato de um povo que havia perdido tudo por dentro. E então Deus faz uma pergunta poderosa: "Filho do homem, poderão viver estes ossos?" A resposta parecia óbvia: não, mas Deus manda que ele profetize, manda que ele declare vida sobre aquilo que estava completamente morto. E quando a palavra é liberada, algo começa a acontecer. Os ossos se juntam, a vida volta, o impossível começa a tomar forma. Isso nos revela uma verdade espiritual profunda. Quando Deus fala, até aquilo que está morto pode viver novamente. E é exatamente isso que Jesus vem revelar de forma ainda mais poderosa. Ele não apenas fala sobre vida, ele é a própria vida. Ele não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. E em um dos momentos mais fortes do Evangelho, Jesus faz uma declaração que muda tudo, que chegaria o tempo, e que esse tempo já havia chegado, em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvissem viveriam. Isso significa que existe uma voz capaz de atravessar o silêncio da morte, uma voz capaz de alcançar o coração mais ferido, uma voz capaz de restaurar aquilo que ninguém mais consegue tocar. Mas existe algo que precisa ficar claro desde o início: nem todos viverão essa transformação. A promessa não é para quem apenas escuta, mas para quem ouve de verdade, para quem abre o coração, para quem decide crer. Talvez você esteja aqui hoje carregando situações que parecem não ter mais solução. Talvez exista algo dentro de você que já morreu, um sonho, uma fé, uma alegria, uma esperança. Mas essa mensagem não chegou até você por acaso, porque quando Deus quer trazer vida, Ele primeiro libera uma palavra. E hoje essa palavra está sendo liberada sobre você. Existe uma declaração de Jesus que atravessa o tempo, rompe o silêncio da morte e alcança o mais profundo da alma humana. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Essas palavras não são apenas uma promessa futura, elas são uma realidade espiritual que começa agora. Jesus não está falando apenas de túmulos físicos, mas de corações que perderam a esperança, de vidas que caminham sem sentido, de almas que respiram, mas já não vivem de verdade. Quantas pessoas hoje estão de pé, andando, trabalhando, sorrindo, mas por dentro estão mortas? Mortas na fé, mortas nos sonhos, mortas na alegria, mortas na esperança. E é exatamente para essas pessoas que a voz de Cristo ecoa. Uma voz que não apenas chama, mas transforma. Uma voz que não apenas consola, mas ressuscita. Jesus afirma que o Filho do Homem recebeu do Pai a autoridade para dar vida e também para julgar. Isso significa que ele não fala por si mesmo, não age por vontade própria, mas está em perfeita unidade com o Pai. Tudo o que ele faz carrega o peso da eternidade e a verdade absoluta de Deus. Quando Cristo fala, não é apenas um som, é poder, é vida, é criação. Assim como no princípio Deus disse: haja luz, e houve luz, agora o Filho diz: viva, e a vida acontece. Mas existe um detalhe essencial: nem todos viverão, apenas aqueles que ouvirem. E aqui está o ponto central. Ouvir não é apenas escutar com os ouvidos. Ouvir no sentido espiritual é acolher, é crer, é permitir que aquela palavra entre no coração e transforme tudo. Há muitos que escutam, mas poucos que realmente ouvem. Aqueles que ouvem a voz de Jesus são aqueles que decidem confiar, mesmo sem entender tudo. São aqueles que escolhem permanecer, mesmo quando tudo parece difícil. São aqueles que deixam a palavra penetrar onde mais dói. E para esses, a promessa
promessa é clara: viverão. Jesus declara algo ainda mais profundo. Quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Não terá, mas tem no presente, agora. Isso muda tudo. A vida eterna não começa depois da morte. Ela começa no momento em que o coração encontra Cristo. É uma mudança de estado espiritual. É atravessar uma fronteira invisível, sair da morte para a vida. Quem crê já não está condenado. Isso não significa a ausência de lutas, de dores ou de dificuldades, mas significa que, mesmo em meio a tudo isso, existe vida pulsando dentro da alma. Existe uma esperança que não pode ser destruída. Existe uma luz que não se apaga. E Jesus continua revelando um mistério ainda maior. Chegará o momento em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que rejeitaram, para o julgamento. Essa verdade não é para gerar medo, mas consciência. A vida que vivemos hoje tem peso eterno. Cada escolha, cada atitude, cada decisão molda não apenas o presente, mas a eternidade. Não se trata de viver com medo, mas de viver com propósito. Jesus também nos mostra um caminho. Ele não busca a própria vontade, mas a vontade do Pai. E nisso está o segredo de uma vida plena. Quando alinhamos o coração com Deus, encontramos paz mesmo em meio às lutas. Encontramos direção mesmo quando tudo parece confuso. Encontramos vida onde antes só havia vazio. A esperança da ressurreição não é distante. Ela sustenta o hoje. Ela nos lembra que a morte não tem a palavra final. Jesus veio, continua vindo todos os dias ao nosso encontro e um dia voltará em glória. Isso significa que ele ainda fala. Agora, neste momento. A pergunta não é se ele está falando. A pergunta é: você está ouvindo? Talvez exista algo dentro de você que precisa ressuscitar. Talvez sua fé esteja fraca, sua esperança abalada ou seu coração cansado. Mas a voz de Cristo ainda tem poder. Ela alcança onde ninguém mais alcança. Ela levanta aquilo que parecia impossível. Hoje pode ser o dia da mudança. Hoje pode ser o dia em que a vida vence a morte dentro de você. Hoje pode ser o dia em que você decide ouvir com o coração. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Deixe o seu like, isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E escreva aqui nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Jesus. Eu quero ler e orar por você. E que Deus te abençoe poderosamente. Que a voz de Cristo encontre o seu coração, restaure tudo o que foi perdido e encha a sua vida de paz, fé e esperança. Que o Senhor te levante, te fortaleça e te conduza por caminhos de vida. Em nome de Jesus. Amém.